Olá, empresário! Hoje a gente vai falar sobre substituição tributária, uma manobra ardilosa e complicada do Estado para recolher tributos de uma forma que lhe favoreça, mas também que pode ser uma grande oportunidade para você que é um empresário atento. Então fica aqui no vídeo para você entender como isso funciona, porque lugar de tributo é na gaiola. Solta a vinheta. Vamos trazer isso para a realidade. Imagine um posto de combustível que vende combustíveis. Fala, não me diga! E esse combustível normalmente é tributado a essa sistemática da substituição tributária. Nesse caso, como é que funciona? Existe um importador e um distribuidor que vende para o posto de combustível e o posto de combustível vende para o consumidor final. Só que esse distribuidor ou importador, ele é o responsável por recolher o imposto por todos da cadeia. Então ele recolhe pela venda que ele faz, pela venda que o dono do posto de combustível faz ao consumidor final. E como é que ele vai fazer esse recolhimento de um tributo antes mesmo que a venda ocorra? É aí que entra uma posição que pode ser importante para você fazer até uma recuperação tributária. Veja, para ele conseguir fazer o recolhimento desse imposto, ele precisa presumir, e a palavra-chave é essa, ele precisa presumir por quanto o posto de combustível vai vender a sua mercadoria. E aí, com base nessa presunção, ele recolhe o imposto antecipadamente. 3 para você, 1, 2, 3 para mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. O Estado foi feito para facilitar a sua arrecadação. Porque, perceba, é muito mais fácil para o Estado fiscalizar o importador e a distribuidora, porque existem muito menos, do que fiscalizar todos os postos de combustíveis. Então, isso facilita o modelo arrecadatório do Estado. Já para o empresário, é horrível, porque isso afeta o fluxo de caixa, principalmente porque quando se recolhe esse imposto, ele vem embutido no preço da mercadoria e o dono do posto de combustível vai pagar o imposto sem ter vendido, ou seja, sem ter tido a receita oriunda da venda. Então isso atrapalha, sim, o fluxo de caixa. Mas isso também pode representar uma grande oportunidade. E é para isso que esse canal serve, para esmiuçar essa matéria tributária e trazer oportunidade para o empresário. E que oportunidade é essa? Se o Estado presume a venda, o valor da venda de uma mercadoria, como combustível, por exemplo, ele precisa pautar essa presunção e ela, quando for na prática, quando a mercadoria for efetivamente vendida, ela pode se realizar ou não. Por exemplo, pode ser que o Estado presuma uma venda no valor mais alto do que ela efetivamente ocorra. Então, quando isso acontece, surge uma diferença em relação ao imposto que foi recolhido. Porque o imposto foi recolhido com base no valor presumido mais alto, quando, na verdade, o valor praticado pelo dono do posto de combustível, nesse exemplo, por um valor menor. Então, surgiu aí uma diferença, e essa diferença pode ser restituída em favor do, nesse caso, dono do posto de combustível. Isso foi alvo de grandes discussões. O Estado, inclusive, chegou até o Supremo Tribunal Federal defendendo que o contribuinte não teria direito a isso, mas o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva, foi pelo caminho mais adequado, que de fato, se o preço praticado pelo revendedor foi menor do que aquele estipulado, presumido pelo Estado, sim, ele tem direito a essa diferença. Inclusive, curiosamente, aqui em Pernambuco e também em São Paulo, já existia uma legislação que previa exatamente o direito do contribuinte de ter de volta essa diferença caso isso ocorresse. Existia uma lei prevendo exatamente isso. Inclusive, depois, o próprio Estado de Pernambuco foi até o Supremo Tribunal Federal pedir que a sua própria lei, que era a mais benéfica ao empresário, fosse declarada inconstitucional para dizer exatamente o contrário. Peguei você
vocês, enganei vocês. Para dizer que o contribuinte não teria direito a essa diferença. Mas como eu adiantei, esse pedido foi julgado improcedente e ficou firmado que o contribuinte tem direito a essa restituição que pode avançar pelos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional. Isso, portanto, pode ser uma grande ferramenta para você dar fôlego ao seu fluxo de caixa e, claro, não deixar o Estado levar seu dinheiro de maneira ilegal. Bom, mas não vai embora não, que chegou a hora daquele quadro especial. Conta a história aí, doutor. A história de hoje é muito interessante. Atualmente, a gente tem um instrumento chamado pauta fiscal, que é um instrumento pelo qual o Estado estipula, presume o valor que vai ser praticado pelo contribuinte nesses casos de substituição tributária. Mas esse tipo de instrumento ou de presunção, ele não é de agora. Há muito tempo já existe isso. Perceba que, por exemplo, no Egito Antigo existia um instrumento chamado nilômetro. Esse instrumento, que era um poço grande com uma escada que levava até os lençóis freáticos do Nilo, ele servia para que se mensurasse os níveis de inundação do rio Nilo. E esse instrumento, portanto, ele serviria para presumir o quanto de imposto ia ser pago pela população egípcia com base exatamente nessa aferição. De modo que, se existisse uma seca, um baixo nível do rio Nilo, se presumia que a agricultura, que as plantações, que a colheita não tinha sido tão interessante e, portanto, os impostos teriam que ser mais baixos. Já se o nível tivesse ideal, aí sim os tributos poderiam ser mais altos, porque se presumia que a colheita teria sido um sucesso. Então, era um instrumento usado para se presumir a capacidade contributiva daqueles contribuintes no Egito Antigo. Bom, achei super interessante essa história e eu nem vou pedir para você curtir, compartilhar, criticar, comentar, porque eu também vou presumir que você já fez isso. Então, fica atento e até o próximo programa.